Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que tem curso. Terminou o Brasileirão da Série A 2024. Botafogo campeão, Atlético Paranaense, que em 2022 foi finalista da Libertadores, rebaixado, Galo, Fluminense salvos, Fortaleza na Libertadores fase de grupo, o Bahia, que na minha opinião, o objetivo do Bahia era permanecer, fazer um campeonato brasileiro sem susto e quem sabe pegar uma pré-Libertadores, conseguiu pegar isso, o Vitória conseguiu permanecer na Série A e mais, conseguiu chegar na Sul-Americana, ou seja, tivemos algumas surpresas, outras decepções, alguns destaques. Esse é o Brasileirão 2024, ou esse foi o Brasileirão 2024. Uma rodada neste dia 8 de dezembro, todos os jogos ao mesmo tempo, então é impossível você ver todos os jogos. Eu comecei acompanhando um pouquinho de cada jogo e com o decorrer da situação, obviamente, que a tendência era acompanhar a briga pelo rebaixamento, porque a briga pelo título, sinceramente eu não sei se tinha briga pelo título. Por todas as circunstâncias, seria quase que um tsunami o Botafogo não sagrasse campeão. Tinha que ser uma coisa muito fora da curva para o Botafogo não ser campeão. Então, a briga pelo título sinceramente não tinha muita emoção. Briga pelo título não tinha emoção nenhuma. O título, na minha opinião, era simplesmente um protocolo, tá? Para o Botafogo comemorar. Agora, a briga pelo rebaixamento não. A briga pelo rebaixamento, nós tínhamos o atual vice-campeão da Libertadores, tínhamos o campeão da Libertadores de 2023, tínhamos o vice-campeão da Libertadores de 2022, e tinha o Bragantino, que foi vice-campeão da Sul-Americana, em 22 também, ou 21. Agora, por aí, porque chegaram à final Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense ganhou. Ou seja, 4 clubes que há pouco tempo estavam figurando em finais internacionais. Então, na parte de baixo tinha mais emoção, tinha ali a briga pela vaga para a Sul-Americana, a briga pela última vaga na pré-Libertadores, mas nenhum desses jogos tinha mais emoção, ou ia ter mais emoção, ia ser mais dramático do que Palmeiras e Fluminense e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, na minha opinião. E aí, com o desenrolar das situações, ficou nítido que o jogo mais tenso seria Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Até porque o Bragantino dificilmente ia perder, e aí o Bragantino abriu logo o placar de cara, depois fez 2-0, tomou um susto, acabou o Bragantino metendo 5, né? Então, todos os holofotes ficaram para o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e o Fluminense e Palmeiras. E aí o Fluminense faz o gol, o foco fica todo em Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Se o Atlético Paranaense ganha, cai o Atlético Mineiro. Se continuasse empatado, cairia o Atlético Paranaense. Então o foco ficou nesse jogo. Então, esse jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro eu vi. E tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo. Depois, obviamente, eu vou acompanhar alguns outros jogos. Vou dar uma olhada no jogo do Botafogo. Para ver como foi. Vou dar uma olhada no jogo do Palmeiras, obviamente, para ver como foi também, né? Vou dar o jogo do Bahia, o jogo do Fortaleza, vou dar uma olhada nesses jogos para ver. Mas antes disso tudo, a gente tem que logo fazer o resumo do que aconteceu na rodada, que eu acho que o resumo, nesse momento, tem um valor, uma importância muito grande. Não que você falar especificamente de um time ou de outro não tem, mas eu vou fazer, diferentemente das outras vezes que eu fiz, eu vou fazer primeiro resumo e depois eu vou fazendo de jogo a jogo. O único que vai sair dessa lógica é o jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que foi o que eu vi. Beleza? Então vamos lá para a gente fazer o nosso resumo
da última rodada do Brasileirão 2024. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Primeiramente, de cara aqui, dar os parabéns, obviamente, ao campeão brasileiro de 2024, o Botafogo. Ano passado, o Botafogo fez uma campanha espetacular. E na segunda etapa, o Botafogo fez um campeonato de rebaixado. Né? E aí, recebeu todas as críticas, deu meme. E aí, esse ano, contratou mais jogadores, reforçou jogadores, mudou o time quase que inteiro. Se reforçou bem, as coisas funcionaram. De vez em quando você contrata bem, mas não encaixa. Nesse caso, encaixou, contratou jogadores de qualidade. Outros jogadores que tinham uma regularidade, não são craques, mas dava para ajudar, acabaram crescendo mais. E o Botafogo, você pega aí a campanha do Botafogo, foi uma campanha regular no primeiro e no segundo. Quando eu estou falando regular, não é fraca não, manteve uma regularidade, que a pontuação que o Botafogo fez no segundo turno foi praticamente a mesma pontuação que fez no primeiro. Então foi uma campanha bem linear, sem sobressaltos. Dos 3 primeiros ali, o Botafogo ganhou todos os jogos, ganhou de Palmeiras, ganhou de Flamengo, ganhou internacional. Então o título do Botafogo é contestável. Lógico, você pode contestar algumas coisas, como eu contesto. Vou te dar um exemplo. Para mim, o campeonato de 2024 não tem credibilidade nenhuma. O campeonato de 2024 não tem credibilidade nenhuma. Poderia ganhar qualquer um. Palmeiras, Botafogo, Internacional, Flamengo, qualquer um que ganhasse, eu ia falar a mesma coisa. Não tem credibilidade. Por quê? Porque não teve isonomia. O campeonato de 2024 foi o campeonato dos últimos 10 anos o que menos teve isonomia. Ou seja, o que menos teve igualdade. Você não parou para a Copa América, você teve a tragédia do Rio Grande do Sul, teve um monte de casos em relação à arbitragem, ou seja, o Botafogo é campeão, tem que comemorar, mas, na minha opinião, é um campeonato que fica sob júdice, fica um campeonato que vai ter sempre uma desconfiança, vai ter sempre o será. Será que se não tivesse a Copa América, muitos times não ficassem sem jogadores? Será que se não tivesse a tragédia, vai ter um monte de será? Bom, a torcida do Botafogo não quer saber disso. Porém, é um campeonato questionável, sim, porque não teve isonomia nenhuma. Isonomia foi zero. Teve menos isonomia do que ano passado. Menos isonomia do que ano passado. Então, para mim, qualquer um que fosse campeão, qualquer um que caísse, qualquer um que fosse para a Libertadores, qualquer um que fosse para a Sul-Americana, qualquer resultado que desse o campeonato de 2024, para mim é um campeonato questionável. É um campeonato que você não dá para cravar que todas as posições, que tudo que aconteceu é 100% certo. Mas mesmo assim, tem que se ter um campeão, tem que se ter o vice, tem que se ter o rebaixado. E teve, né? Mas, na minha opinião, é um campeonato manchado que não tem credibilidade. Tá? Mas o Botafogo, dentro desse campeonato sem credibilidade, o Botafogo sagrou-se campeão. E, diante da falta de credibilidade e diante dos resultados, não tem como não falar que o Botafogo não mereceu. Tá? Então o Botafogo foi campeão, 79 pontos. Parabéns ao Botafogo. Você também pode questionar algumas outras coisas em relação a como foi as contratações do Botafogo,
o Botafogo gastou mais do que ganhou. Então tem essa outra situação que as pessoas vão falar, obviamente vai falar, obviamente, porque você ganha 300 mil e gasta 500, mas é a SAF, é o novo modelo, as pessoas vão ter que começar a se acostumar com isso. Bom, eu não faço o menor esforço para me acostumar, porque eu não gosto de SAF, tá? Não gosto de SAF. Sei que talvez seja mesmo o futuro, mas eu particularmente, eu não gosto de SAF e eu acho injusto. Acho injusto. Qualquer SAF, não é só do Botafogo que foi campeão, não. Do Cruzeiro, do Vasco, do Bahia, eu acho completamente injusto. Completamente injusto. Tá? Principalmente com os outros times. Times que estavam fechando as portas, quase falido, aí chega um cara com muito dinheiro, bota dinheiro ali, e aí é que aquele time que vem tentando se manter com as suas contas em dia, acaba perdendo por causa disso, porque chegou um cara com muito dinheiro e investiu. Tá? Sei que vou receber crítica, mas é a minha opinião. Eu não gosto de SAF, principalmente do jeito que é, porque eu acho injusto com aquelas administrações que são corretas. Tá? É só a minha opinião. Então, Botafogo campeão ali, 79 pontos, parabéns. O Palmeiras na segunda colocação com 73, foi campeão ano passado, agora fica na segunda colocação, está sempre batendo ali. O Flamengo, que talvez se tivesse se interessado um pouquinho mais pelo campeonato, mas principalmente tivesse tirado o Tite antes, talvez o Flamengo tivesse encurtado essa distância para o Botafogo, né? Que a distância ficou de 9 pontos. Talvez se o Tite saísse antes, ou se o Tite não fosse nem o treinador, tivesse sido o treinador do Flamengo, talvez o Flamengo pudesse ter brigado com o Palmeiras e Botafogo, até porque o Flamengo foi líder do campeonato durante 10 rodadas, né, das 38, foram 10, então dava para o Flamengo ter ficado mais. O Fortaleza fez uma campanha espetacular, ficou ali na quarta colocação. Achei até que o Internacional queria ficar na quarta colocação, mas ficou o Fortaleza com 68 pontos, muito justo, campeonato espetacular. Fortaleza, melhor time do Nordeste há alguns anos já. Fortaleza é o melhor time do Nordeste há alguns anos, parabéns ao Fortaleza. O Internacional, depois que perdeu para o Flamengo e perdeu a chance de título, o Internacional largou o campeonato, né? Já estava classificado para Libertadores, para a fase de grupo, então ele acabou largando o campeonato. Obviamente o Internacional foi muito prejudicado pela CBF, né? Por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. Era para ter parado o campeonato não parou, então atrapalhou muito o Internacional, atrapalhou demais o Internacional. O Internacional é um desses clubes aí prejudicados pela CBF. E acabou ficando em quinto lugar. Os últimos 3 jogos o Internacional perdeu, e o Internacional tem um time muito qualificado, que talvez, se não tivesse perdido, o Flamengo tivesse ganho, o jogo contra o Botafogo seria diferente, mas isso aí é o si, tá? Sim, mas fica na quinta colocação honrosa, uma recuperação espetacular do Internacional. O São Paulo ficou em sexto, ali também. O São Paulo depois que o Botafogo ganhou a Libertadores, o São Paulo abandonou o Campeonato Brasileiro. Abandonou. O tanto que os últimos 3 jogos do São Paulo perdeu. Por quê? O São Paulo não poderia pegar mais o quarto colocado, o São Paulo não poderia perder a sexta colocação para o sétimo colocado, ou seja, quando o Botafogo ganhou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro para o São Paulo acabou. E aí, São Paulo já pensou em 2025, fez uma campanha ali razoável, São Paulo, né? De altos e baixos, mas razoável, terminou na sexta colocação e na Libertadores. Então, os 6 primeiros estão na fase de grupo da Libertadores. É Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. Fortaleza na fase de grupos. Espetacular. Dos 6 primeiros, o destaque, obviamente, é o Fortaleza. Dos 6 primeiros, o destaque, obviamente, é o Fortaleza na quarta colocação. Fiquei surpreso, eu achei que o Flamengo não ia terminar na terceira colocação, eu achei que o Flamengo terminaria no lugar do Internacional, eu achei que o terceiro colocado seria Internacional ou Fortaleza, o Flamengo quinto, tá? Mas o Flamengo teve essa recuperação aí com o Felipe Luiz. E na pré-Libertadores, o Corinthians, que brigou muito tempo contra o rebaixamento, investiu, né? Não sei como, não sei com que dinheiro, mas contratou um monte de jogador, conseguiu montar um time,
recuperou e terminou jogando bem, né? E terminou na 7ª colocação com 56 pontos. Talvez se tivesse tido uma recuperação antes, poderia estar até, quem sabe, na fase de grupos, porque terminou a 3 pontos do São Paulo. 3 pontos do São Paulo. Então o Bahia, o Corinthians está na Libertadores, né? Nos últimos 5 jogos do Bahia ganhou, espetacular. O Corinthians ganhou e o Bahia termina na 8ª colocação na pré-Libertadores. Bom, o Bahia que criou uma expectativa muito grande no início do ano, mas uma expectativa mentirosa. A expectativa que o Bahia tinha era mentirosa. Os torcedores do Bahia acreditaram em mentiras de canais de YouTube. A torcida do Bahia se deixou enganar, queria enganar, fazia bem para o torcedor do Bahia ser enganado. Ele sabia que estava sendo enganado, mas ele queria acreditar. E quem não falasse a mesma língua, eles estavam cortando, que foi o meu caso, né? E eu sempre falei, bom, o Bahia tem que fazer um campeonato sem sustos em relação ao rebaixamento e, se conseguir uma pré-Libertadores, tá positivo. Foi isso que eu sempre falei. Então, para mim, o ano de 2024 do Bahia foi dentro do que eu imaginei. Terminou o Brasileirão sem sustos de rebaixamento e na pré-Libertadores. Então, para mim, o Bahia terminou aonde eu achei que o Bahia deveria terminar, diante do elenco que o Bahia montou. Então, tá ali na 8ª colocação na pré-Libertadores. Há quanto tempo que o Bahia não vai para uma Libertadores? Nem sei o tempo. Então, tá ali os 8 que irão para a Libertadores. E aí o Cruzeiro, que brigou até o final para tentar ir para a Libertadores, ficou de fora, tá na Sul-Americana na 9ª colocação com 52 pontos. Cruzeiro que está contratando muita gente, parece que está contratando o Érico do Atlético Paranaense, o Dudu do Palmeiras, o Gabigol do Flamengo, parece que vai montar um time mais forte. Eu não sei se o Cruzeiro vai conseguir fazer um time forte com o Diniz, mas vamos dar tempo ao tempo para o Diniz iniciar um trabalho. Então, o Cruzeiro terminou na 9ª colocação. Eu acho que é por ali. Eu acho que a situação do Cruzeiro era muito parecida com a do Bahia, brigar ali por uma pré-Libertadores. O Vasco da Gama, o objetivo do Vasco da Gama em 2024 era apenas não cair. Se conseguisse alguma coisa, bom, mas era apenas não cair. E o Vasco da Gama conseguiu terminar ali na primeira página da tabela. Então, o Vasco da Gama foi até além do que a gente se esperava, né? Acabou ficando na 10ª colocação com 50 pontos, indo para a Sul-Americana. E na segunda página, para mim, o destaque da segunda página e um dos destaques do Campeonato Brasileiro se chama Vitória. Vitória, Esporte Clube Vitória, o rubro-negro baiano, para mim, se não é o maior destaque do Campeonato Brasileiro, é um dos destaques, o rubro-negro baiano. Terminou na 11ª colocação com 47 pontos. Brigou boa parte do campeonato na parte de baixo da tabela, mas sabia que isso iria acontecer e conseguiu se recuperar. Então, o Vitória, para mim, é um dos destaques. Se tiver ali, há 2 destaques, eu coloco o Vitória como um desses 2 destaques. Obviamente que a gente vai acabar colocando o destaque o Botafogo campeão, né? Botafogo campeão é um dos destaques do Campeonato Brasileiro, obviamente. Porém, entretanto, contudo, o Vitória, o Esporte Clube Vitória, o rubro-negro baiano, na minha opinião, tem até um destaque maior do que o Botafogo ser campeão. O Botafogo ser campeão investiu 500 milhões, irmão. Investiu 500 milhões. O Vitória não. O Vitória estava na Série C em 2022, na Série B em 2023, na Série A em 2024 e em 2025 continua na Série A e tem a Sul-Americana. Então, espetacular. Espetacular para mim o Vitória. Aí o 12º colocado Atlético Mineiro, para mim uma vergonha o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Chegou a 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro o Atlético Mineiro foi uma vergonha, porque o Atlético Mineiro virou as costas, deu as costas para o Campeonato Brasileiro. Obviamente, se o Atlético Mineiro não vira as costas, provavelmente estaria, na minha opinião, entre os 6. Tá? Ele virou as costas. Então, quase que o Atlético Mineiro paga caro. O Atlético Mineiro poderia ter pago muito caro por ter virado as costas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, uma vergonha, terminou na 13ª colocação, não caiu, mas merecia ter caído. Fluminense, pela campanha que fez, merecia ter caído, passou o campeonato inteiro na parte de baixo, zona de rebaixamento, parte de baixo, nunca chegou na parte de cima. Então o Fluminense não caiu, mas merecia ter caído. O Grêmio
teve todos aqueles problemas com o Rio Grande do Sul. Não tem um time muito forte, mas o problema, né, do Rio Grande do Sul atrapalhou muito o Grêmio, atrapalhou mais o Grêmio do que o Internacional, né? E terminou ali na 14ª colocação, tendo altos e baixos, muitos problemas com o Renato, mas ainda coloca o problema do Rio Grande do Sul como uma situação que atrapalhou. O Juventude era um time que ia brigar para não cair, então tá ali na 15ª colocação. Não coloca o Juventude como uma vergonha igual o Fluminense e Atlético Mineiro. Não acho. Não acho que Grêmio e Juventude foram vergonhas igual Atlético Mineiro e Fluminense. O Bragantino, para mim, foi vergonha sim. Fez vergonha porque em momento nenhum o Bragantino se mostrou com muita vontade no Campeonato Brasileiro. Se tivesse caído o Bragantino, seria justo. Deu uma recuperada aí nessas 2 últimas rodadas, né? E o Bragantino contou com a incompetência dos outros, principalmente do Atlético Paranaense, que foi rebaixado. O Atlético Paranaense, o ano do seu centenário, montou um time para tentar brigar por título sul-americana. Ano passado tentou a Libertadores, acabou não conseguindo. Ou seja, o drama do Atlético Paranaense já começou em 2023. O drama do Atlético Paranaense já começou em 2023, tá? Essa situação. E aí se montou um time para tentar títulos, as coisas não funcionaram. Aí a diretoria do Atlético Paranaense, mesquinha, mão de vaca, contrata Lúcio para tentar salvar o Atlético Paranaense. Lúcio não é treinador, nunca foi. Nunca foi. Eu disse, contratou o Lúcio, o Atlético Paranaense deu um tiro no pé. Na verdade, o Atlético Paranaense se suicidou. Quando contratou o Lúcio, o Atlético Paranaense pegou a arma e deu um tiro na boca. Assim, é meio forte para falar isso, mas é mais ou menos por aí. E justa a queda do Atlético Paranaense. A gente pega aqui o Atlético Paranaense, 38 jogos, ganhou 11, empatou 9, é isso? Empatou 9 e teve 18 derrotas. Porra, então mereceu cair. E aí, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, que iriam brigar. O Cuiabá, a gente até achou que ia conseguir se manter ali pelo meio da tabela, mas aí não teve força, porque o Cuiabá não tinha subido, o Cuiabá já estava na Série A, mas aí acabou o Cuiabá, esse ano as coisas não funcionaram, e aí o Cuiabá acabou terminando na última colocação. O Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma terem caído, sim, eles iam brigar para isso. O Atlético Paranaense ter caído foi uma surpresa, porém, diante do que fez no Campeonato Brasileiro, foi justo aquele Atlético Paranaense. Como seria justo a queda de Bragantino, Fluminense e Atlético Mineiro? Se Atlético Mineiro, Fluminense, Bragantino fossem rebaixados, seria justo. Também seria justo. Na verdade, na minha opinião, Atlético Mineiro, Fluminense e Bragantino deveriam ter caído no lugar de Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Por quê? Porque esses 3 times que caíram, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, tiveram muito mais vontade, muito mais disposição do que Atlético Paranaense, Bragantino, Fluminense e Atlético Mineiro. E os resultados dessa rodada foram o seguinte. O Fortaleza ganhou do Internacional de 3-0. O Internacional, como eu falei, abandonou o campeonato depois que perdeu para o Flamengo. E aí o Fortaleza, nessa briga direta, né? Quem era o quarto, quem era o quinto, o Fortaleza acabou terminando na 4ª colocação. Parabéns ao Fortaleza pela 4ª colocação, esplêndida. O Juventude acabou perdendo em casa pro Cruzeiro, o Juventude já estava livre do rebaixamento diante do resultado passado. E o Cruzeiro brigando ali pela pré-Libertadores, então um grande resultado pro Cruzeiro, mas infelizmente não deu pro Cruzeiro, porque o Bahia ganhou também, acabou o Bahia indo para a Libertadores. O Bahia ganhou do Atlético Goianiense, era um placar. Vamos lá. O Fortaleza 3, Internacional 0, eu fiquei surpreso com o resultado. Primeiro porque o Fortaleza não estava jogando nada. E o Internacional ter perdido de 3-0, Fortaleza, eu não vi o jogo, estou falando só de resultado.
Talvez o jogo mostrou que o Fortaleza mereceu ganhar de 3 até demais. Eu não estou falando de resultado. O resultado de 3-0 do Internacional em cima do Internacional me chamou a atenção. O resultado. Eu achei que o jogo poderia ser mais apertado, até, quem sabe, um empate. O tanto que eu falei que o Internacional ia terminar na frente do Fortaleza, porque eu imaginei que esse jogo poderia dar um empate. E não foi. O Cruzeiro ganhar do Juventude fora de casa não acho um absurdo. Acho dentro de uma normalidade. O Bahia ganhar do Atlético Goianiense. O Bahia ganhou do Atlético Goianiense de 2-0. Para mim, um placar normal. Para mim, o tricolor baiano iria ganhar do Atlético Goianiense e se classificar. E tem um detalhe. O Bahia fez uma força monstruosa para não ir para a Libertadores. O Bahia ficou vários jogos sem ganhar. A sorte do Bahia é que os times que estavam atrás eram mais incompetentes. Porque senão o Bahia não tinha conseguido essa vaga. Mas chegou no final. O Bahia fez a sua parte e conseguiu essa vaga, que era, na minha opinião, o objetivo do Bahia. Era conseguir a pré-Libertadores e conseguiu e ganhou de 2-0. Tivemos Flamengo 2, Vitória 2. Vitória, para mim, destaque do Campeonato Brasileiro. Esporte Clube Vitória. Destaque do Campeonato Brasileiro. Tem empatado aqui no Maracanã com o Flamengo? Irmão, o Flamengo jogou porque tinha que jogar, cara. O Flamengo ganhando, perdendo, empatando, não perderia a terceira colocação. O Flamengo já era o terceiro colocado. Então o resultado tanto faz, tanto fez. Aí tinha despedida lá do Gabriel Barbosa, poupou alguns jogadores. Cara, é muito difícil você colocar motivação, por mais que o Felipe Luiz quisesse, é muito difícil você dar, não estou desmerecendo o empate, mas é muito difícil você dar uma motivação aos caras. Os caras vão falar, bom, cara, a gente está brigando por quê? A gente já é o terceiro colocado. A gente não perde a posição. É muito difícil. E aí o Vitória conseguiu ali, né? 2 vezes na frente. Mas eu achei o resultado. Se o Vitória tivesse vencido, eu ia achar muito normal, porque o Vitória ainda valia alguma coisa. Valia uma posição honrosa, a sacramentação, né, na Sul-Americana. Então, para o Vitória, empate espetacular. Espetacular. Bragantino 5, Criciúma 1. Eu falei que o Bragantino deixou de ser rebaixado na rodada passada, quando ganhou do Atlético Paranaense. Quando o Bragantino ganha do Atlético Paranaense de 2-1 na casa do Atlético Paranaense, eu falei, o Bragantino se safou. Porque o Bragantino não vai perder em casa pro Criciúma. Não vai perder em casa. Por isso que me perguntaram quem é que vai cair. Ou o Atlético Paranaense ou o Bahia. Ou o Atlético Paranaense ou o Fluminense. Eu falei, cai ou o Fluminense ou o Atlético Paranaense. O Bragantino não cai. O Bragantino ganha do Criciúma. E meteu 5-1 no Criciúma. O Atlético Mineiro ganhou do Atlético Paranaense de 1-0. Os dois estavam brigando contra o rebaixamento. Tá? O Bragantino ganhou. O Fluminense ganhou. Se o Atlético Paranaense ganha, caiu o Galo. Então, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, 2 vergonhas. Um porque não jogou nada o campeonato todo, que é o Atlético Paranaense, e o outro porque deu as costas para o Campeonato Brasileiro, que é o Galo, que também merecia cair. Qualquer um dos dois que caísse ia ser merecido. Só que, na total falta de futebol, o Atlético Mineiro ainda teve alguma coisa. O Atlético Paranaense não teve futebol nenhum. Por quê? Porque não teve treinador. Fez uma economia burra de contratar um cara que não é treinador. A culpa não é do Lúcio. A culpa é de quem colocou ele lá. Então o Atlético Mineiro ganhou o Atlético Paranaense de 1-0. Para mim, muito normal. E aí, decretou rebaixamento do Atlético Paranaense. Botafogo 2, São Paulo 1. Primeiro outro placar normal. São Paulo foi aí com o time reserva, sub-23. O Botafogo, mesmo um pouco cansado, seria mais time, mesmo jogando com o time titular do São Paulo, o Botafogo era o favorito. E aí o Botafogo ganhou do São Paulo. Normal, diante da circunstância normal. Acho até o placar de 2-1 um placar apertado, mas como eu não vi o jogo, tá? Mas o placar de 2-1 era o que precisava. O empate já dava o título ao Botafogo. O Botafogo fez um protocolo lá e foi campeão. Parabéns ao Botafogo de novo. Cuiabá 1, Vasco 2. Vasco conseguiu se recuperar aí no final. Cuiabá já rebaixado, já último colocado. O Vasco conseguiu jogar lá, também não tinha risco de nada. O Vasco já estava na Sul-Americana. Então
talvez perdesse uma posição ali, ou ganhasse uma posição, mas seria um pouco... um daqueles jogos que não valia nada, Cuiabá e Vasco. Um daqueles jogos que não valia absolutamente nada. E acabou dando o Vasco da Gama. Tivemos Palmeiras 0, Fluminense 1. Esse resultado me chamou a atenção. A derrota do Palmeiras em casa para o Fluminense me chamou a atenção, mas eu acho que os próprios jogadores do Palmeiras não acreditavam no título. Não acreditavam que o Botafogo ia perder por reserva de São Paulo. Eu acho que os jogadores do Palmeiras já entraram, sem acreditar muito. Mas jogaram, tiveram um gol anulado. E o Fluminense, não sei se o Fluminense jogou bem, se jogou mal, que na verdade também não interessava para o Fluminense jogar bem ou jogar mal, né? O que interessava para o Fluminense era não cair, independente do resultado. E o Fluminense conseguiu até mais do que se esperava. O Fluminense conseguiu não cair, ainda conseguiu uma Sul-Americana, né? E o Corinthians, que das últimas rodadas, 5, 6, 7 rodadas, o Corinthians deve ter sido o que marcou mais pontos, se eu não estiver enganado. E ganhar do Grêmio lá, que também não ia cair. O Corinthians é um jogo também que não valia nada, porque o Grêmio não ia cair, já estava na Sul-Americana, o Corinthians já estava na pré-Libertadores, não ia mudar muito de posição ali, ia continuar na posição, ou seja, teve alguns jogos que não valeram nada, tipo Grêmio e Corinthians não valia nada, Cuiabá e Vasco não valia absolutamente nada, Flamengo e Vitória, até pro Vitória valia alguma coisa, mas o Flamengo não valia nada. Os outros ainda valiam alguma coisa de posição. O restante não valia nada. Então, para minha surpresa de resultado para mim, foi o 3-0 do Fortaleza, em cima do Internacional, foi uma surpresa, mas eu acho que a maior surpresa em relação ao resultado foi a vitória do Fluminense em cima do Palmeiras. Eu não esperava o Fluminense ganhar do Palmeiras. E então isso para mim foi uma grande surpresa. E aí, só para terminar, né? Os rebaixados: Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma e Atlético Paranaense, são os 4 rebaixados. Juventude e Bragantino não caíram, mas não vão disputar nada, não vão para a Sul-Americana. Na Sul-Americana temos Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Vitória, Vasco e Cruzeiro. Repetindo, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, são os times que estão na Sul-Americana. E na Libertadores, Bahia, Corinthians, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Pré-Libertadores, Corinthians e Bahia. Grande campeonato brasileiro, com muitas emoções, porém, na minha opinião, um campeonato sem isonomia, um campeonato manchado, um campeonato sem credibilidade alguma. Vou receber algumas pancadas, mas para mim foi um campeonato sem credibilidade, porque a arbitragem não foi confiada, confiável, teve essas situações de SAF que eu acho injusto, né? Acho injusto, completamente injusto, não com os times que têm dinheiro, mas com os times que são... Eu vou te dar um exemplo. O Fortaleza mantém as suas contas todas equilibradas, e aí um time que estava quebrado, estava fechando as portas, chega um cara, bota mais do que arrecada e é campeão. Então, eu acho isso injusto. Vou receber crítica, mas eu acho injusto. Acho injusto. Mas é assim que funciona. Ou pelo menos é assim que vai passar a funcionar. Tem aí um cara que quer comprar o Vasco, o cara parece que é muito mais rico, mas muito mais rico que o Dexter, e quer investir no Vasco, então vai fazer a mesma coisa. Se o Dexter pôde gastar mais do que recebeu, o cara que comprar o Vasco vai fazer a mesma coisa. Se os outros fizerem SAF, vai fazer a mesma coisa. E vai chegar uma hora que vai começar as SAF a ser rebaixadas. Porque se todo mundo virar SAF, vai ter SAF caindo, né? Por enquanto, as SAFs estão chegando e estão dando as cartas, né? Não todas, mas estão dando aí as cartas. Se você pega, aí você tem o Botafogo como SAF, né? O Bahia, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, mas ficou embaixo. Talvez seja aí a nova era. Parabéns ao campeão, ao vice-campeão, aos times que foram para a Libertadores, para a Sul-Americana, os que não caíram, e os que caíram, levantar, abanar a poeira e se projetar para 2025. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.